Olá, eu sou o André Michelin, sou cirurgião vascular, sou formado pela FAMERP, minha tese de doutorado é sobre quimioembolização hepática e trabalho no Hospital de Base, no Alsta e no Instituto Procardíaco Rio Preto. Bom, o tema que eu quero falar sobre hoje são varizes. Aí vocês me perguntam, por que falar de varizes, né? Bom, primeiro que as varizes é a maior causa de doenças vasculares e principalmente na faixa etária dos 40 anos, a partir dos 40 anos, quase 50% da população apresenta varizes. E quando a gente fala um pouco sobre varizes, né, a gente sempre recorda para os pacientes que varizes são veias que ficam dilatadas, tortuosas e causam uma dificuldade aí no retorno do sangue para o coração. E isso leva o paciente a ter dores, como um inchaço, um peso, um cansaço, queimação, formigamento. Às vezes o paciente tem coceira nas pernas, uma dormência. Ele ainda sente uma fadiga no final do dia devido a esse quadro de varizes, tá? E o que a gente fala sempre para os pacientes o que as varizes causam no nosso cotidiano, né? Elas causam uma diminuição até na produtividade durante o trabalho e a gente não percebe, a gente acha que aquele cansaço que vem é do trabalho e a gente se esquece e não se atenta que isso pode ser gerado por uma causa vascular que indiretamente a gente nem sabe que tem varizes. Muitos dos meus pacientes, eles referem que quando chegam no consultório, eles não têm nem noção que eles têm essa doença de varizes, que é tão frequente. E aí o que acontece? Eu comecei a observar que nesses últimos 10 anos da minha carreira, eu já tinha realizado mais de 1.300 cirurgias de varizes. Que cada cirurgia dessa, né, você tinha uma melhora das dores e essa melhora, em média, era de 2 anos. O paciente não sentia mais nada, operava, ficava muito bem, melhorava tudo, né, a parte visual, melhorava as dores, só que ele retornava. E a conduta da maioria de nós vasculares aumentou as varizes, né? Provavelmente você necessita de uma nova cirurgia. Às vezes o paciente tem que ter a disponibilidade de repouso, né? E nem sempre conseguia poder fazer essa cirurgia e o pessoal acaba indicando muito fazer o uso de medicações, né? Você dá remédio, às vezes alivia, mas geralmente o paciente apresentava muitas queixas de dores ainda e de varizes, né, que aumentavam. Então, cheguei à conclusão que esse tratamento essa roda que gira, cirurgia, remédio, cirurgia de novo, remédio, não solucionava o problema das varizes. Inclusive, os pacientes mantinham um monte de varizes, então a satisfação visual também era prejudicada. Então, eu vejo que o jeito errado dos nossos tratamentos, e os pacientes chegam no consultório assim, doutor, eu tô com dores na perna, né, e já vem indicado até de um vizinho ou mesmo de outro colega ou alguém que viu, falou, eu acho que você tem que operar ou tem que tomar um remédio aí para acabar com essas dores, né? E isso gera no paciente uma ideia fixa que a cirurgia resolve todos os problemas e que a cirurgia é o melhor tratamento. E aí cria aquela impressão que não tem outra solução, ou ele opera ou vai ficar com as dores. E muitas das vezes é isso que acontece no consultório. Chega, a gente indica a cirurgia, opera, melhora, depois volta e não tem solução.
Até um dia que veio uma paciente aqui de 51 anos e ela falou assim para mim: olha, doutor, eu tô com varizes, eu preciso ver se eu vou operar. Só que durante a anamnese, né, eu percebi que ela já tinha operado 7 vezes de varizes. Então, se a gente fizer uma conta, ela tirou uma safena, depois tirou outra, e foi feito cirurgias, vários repousos, praticamente ela ficou quase um ano da vida dela deitada de repouso. Né? Ela viveu 50 anos e um ano deitada. Então, para a gente perceber que esse tipo de patologia é muito frequente na população e os tratamentos que a gente oferece se baseia apenas em fazer a cirurgia e ponto, acabou, né? Então ocorre que esse ciclo vicioso, né, cirurgia, remédio, acaba não tendo uma solução, né, para esses pacientes e acaba ficando cada vez mais difícil para esses pacientes. Então, o que a gente chegou à conclusão no consultório? Que o jeito certo é que eu acabei desenvolvendo uma forma de consulta diferente. Bom, eu vou explicar um pouco o que é essa consulta diferente. Eu comecei a perceber que o paciente precisa me falar as dores que ele tem e eu consegui identificar a causa das dores. Então eu comecei a escutar mais o paciente. Outra coisa que eu percebi que é importante para o paciente, né, é eu informar e fazer diagnóstico do que ele tem. Isso também ajuda. Então hoje eu consigo, com aparelhos, né, demonstrar para o paciente e comprovar que realmente ele tem varizes, né, com uma realidade aumentada, com exames complementares, a gente consegue entregar isso para o paciente também. E outra coisa que está sendo muito importante na consulta é o explicar. Então, eu pego, eu falo, eu desenho, né? Tudo isso vem ajudando, né, os pacientes a identificar, e eu costumo dizer para eles que a gente cria uma percepção da doença e isso faz a gente aderir mais ao tratamento. E aí, com isso, eu consigo chegar naquilo que se chama conduta efetiva. Quando a gente cria um relacionamento com o paciente, né, no sentido de confiança, ele consegue entender o que você está dizendo e o melhor, o retorno, né, ele teve resultados com o tratamento, isso por si só já é suficiente para a gente gerar uma confiança, né, e conseguir ter uma continuidade dessa conduta efetiva para a gente poder fazer com que o paciente tenha um melhor resultado e cria uma percepção que o melhor tratamento é aquilo que começou a ser feito até então. Que antes não, antes era que a ideia que tinha que operar, ou só tomar remédio, tudo. Criando essa ideia, né, que através, baseado em literatura, em pesquisas, né, baseado em evidência e também a percepção que eu fui criando ao longo da minha carreira, que o melhor tratamento para varizes hoje é o uso da meia elástica. Bom, agora eu toquei num assunto que os pacientes falam para mim: doutor, mas meia? Ah, não, meia eu não vou usar não. A meia é quente, Rio Preto é uma cidade muito quente, como que eu vou usar uma meia? A meia é feia, a meia aperta demais, me dá faniquito, né? É isso que os pacientes chegam a me dizer. Não vou usar a meia porque a meia para mim não serve. Eu costumo dizer, né, os pacientes, mas você já usou a meia? Não usei, mas não gosto. Aí eu falo assim, mas
Primeiro, né, nessa brincadeira que eu faço agora, é que isso era antes, né? Antes que a minha consulta era uma consulta mais rápida, uma consulta que eu não conseguia articular as palavras de uma forma mais adequada, não conseguia ter esse tempo de escutar o paciente, eu não informava tão bem, talvez, ou não explicava da maneira correta. Então, isso causava uma dúvida, talvez, para o paciente, né? E é normal, porque todo tratamento que o médico vai oferecer para o paciente vai causar um tipo de dor, né? Não necessariamente uma dor específica. Uma dor de que tem que mudar o estilo de vida, por exemplo. Que é o tratamento mais difícil, é fazer a pessoa mudar a rotina. Porque o ser humano gosta de rotina, ele gosta das coisas do mesmo jeito. Quando você quer implementar uma forma, um tipo de tratamento, alguma coisa que vai mudar o dia a dia dele, ele não quer. Ele às vezes acaba negando isso. Ele fala, não, eu não quero, para mim não serve, esse tipo de situação não me faz bem. E dessa forma, né, estruturando uma consulta mais de escutar, explicar, informar, eu consegui a cada dia mais chegar na conduta efetiva, né? E ter ótimos resultados apenas com o tratamento clínico, tá? Eu não estou dizendo que não devemos operar de varizes, não é isso. A cirurgia de varizes é muito boa. É claro que hoje a gente tem várias técnicas no tratamento de varizes. A gente tem, ao invés de arrancar safena de forma convencional, hoje a gente pode utilizar a radiofrequência, diminuir o tempo de repouso, né? Uma safenectomia, de arrancar a safena. O paciente fica 2 meses de repouso e hoje com a radiofrequência, né, que a gente faz, coloca uma fibra dentro da veia, né, guiada por ultrassom, a gente observa no ultrassom e, entre aspas, queima essa safena e aí a recuperação do paciente vai ser 15 dias, então ele volta a trabalhar. E também temos outras técnicas de tratamento, como o laser, associação principalmente de laser, espuma, laser e aplicação convencional, associado com a crioterapia, ou seja, utilizar um jato gelado para diminuir as dores ou minimizar. Então, ou seja, hoje a gente tem várias opções para melhorar a estética e também para melhorar as dores com o tratamento de varizes. Mas nada disso adianta se não tiver uma conduta de tratamento a longo prazo, senão o paciente tem muitas formações de novas varizes, novos vasinhos, ou mesmo esses vasinhos ficam persistentes, porque às vezes fazendo apenas o tratamento estético e não fazendo o tratamento correto, que é com o uso das meias elásticas de compressão, acaba tendo a formação de novos vasos e diminui a melhora dos sintomas e até aquilo que a gente busca, tá? O porquê da meia elástica. É isso que é importante a gente mostrar para o paciente, porque um tratamento efetivo para varizes vai melhorar primeiro o quadro clínico, as dores, o peso, o cansaço, mas o que é fundamental, que eu vejo que realmente transforma em quem tem problema de varizes, é a disposição. Às vezes a pessoa não tinha uma disposição para fazer nada, chegava em casa com a perna pesada, cansada, aquele mal-estar, confunde que isso são sintomas que são causados pelo trabalho e não são, e acaba deixando de buscar um tratamento mais adequado, pensando e nem sabia que tinha varizes. Essa é a grande realidade. A maioria das pessoas que têm varizes não sabem que tem varizes. Então, às vezes alguém que está me assistindo agora pode pensar assim, não, mas
eu olho a minha perna, eu não vejo nada, eu não tenho varizes, né? Mas quando a gente utiliza técnicas, tipo a realidade aumentada hoje, a gente consegue ver que realmente tem as varizes, tá? Só que são varizes que não são visíveis, tá? E às vezes o paciente acha que não tem varizes e até alguns médicos vão olhar e falar, não, você não tem varizes. E hoje, com os recursos, né, tecnológicos, a gente consegue aí mostrar para o paciente realmente que ele tem varizes e explicar e informar que tem tratamento. E tem que buscar qual é a melhor conduta em termos cirúrgicos, se for necessário, ou em termos estéticos. Mas o principal que não podemos esquecer é que todo tratamento ele inicia com o tratamento clínico. Esse é o principal, é o fundamental para a gente chegar a uma melhora das dores nos pacientes. E isso, na minha clínica, é muito divulgado, né? Os meus pacientes me conhecem, já sabem do meu jeito de trabalhar, já sabem que eu não faço nenhum tratamento estético ou outros numa primeira consulta. Já sabem que para fazer o tratamento estético comigo necessita do uso, né, da meia elástica de compressão. Até pode ser que alguns pacientes se perdem no caminho. Ah, não vou usar meia. Paciência, tá? Eu busco trabalhar e ter resultados. E para ter resultado, você tem que ter uma convicção que você tem que entregar para o doente, para o paciente, o melhor tratamento. E o melhor tratamento realmente é o uso da meia elástica. E aí, né, entra aquela situação, né, que eu falo sempre, né? A consulta, ela é importantíssima para eu conseguir esclarecer melhor o que é varizes e convencer os meus pacientes, né? Porque não adianta nada eu falar, é varizes, usa meia, né? Isso não é produtivo, isso não resolve, tá? Essa simples, é igual eu chegar para o paciente e falar assim, olha, vai fazer atividade física, né? Ou vai parar de fumar, para de fumar. Ele vai conseguir só porque eu falei isso? Não. Como que ele se convence que precisa fazer uma atividade física? Quando ele observa que realmente para melhorar uma diabetes, para melhorar uma pressão alta, a mudança de estilo de vida é fundamental. Mas se o profissional não explica, não demonstra, não utiliza, né, de recursos audiovisuais, não é possível obter êxito apenas falando, porque palavras ao vento se perdem, tá? Então, quando um paciente ele entra no meu consultório, ele pode ter a certeza que tudo aquilo que eu vou falar é para gerar um convencimento mesmo, através de gatilhos mentais, através de vários recursos que eu utilizo, de técnicas de consulta, né, que eu adquiri com a experiência nos tratamentos. E aí sim, né, com toda essa estruturação da consulta, eu consigo informar, esclarecer as dúvidas, explicar de uma forma mais simples, né, com uma linguagem menos técnica, né, uma linguagem que chega a ser até um pouco mais coloquial, né, que se aproxima mais de cada paciente que eu atendo, e ele conseguir aí sim entender, e aí vai depender, né, da percepção que ele teve na consulta para aderir ao tratamento, e aí a gente consegue obter a conduta efetiva, a conduta que vai realmente mudar a vida dele e vai mudar até o estilo de vida, tá?
como muitos pacientes, muitos exemplos que eu tenho aqui no consultório, de pacientes que perderam até peso, perderam 20, tem paciente que perdeu 30, teve uma paciente que perdeu até 40 quilos. Por quê? Ela tinha dores na perna e achava que era só por causa da obesidade, né? Que ela era obesa, até ela achou que precisava até de uma cirurgia, porque ela falou, eu não consigo, doutor, fazer regime, eu não consigo fazer atividade física, eu já tentei, mas chega no final do dia, eu tô com a perna pesada, cansada, com cãibra, formigamento, queimação, e a hora que eu deito no sofá, alivia, melhora. E aí realmente não me interessa fazer mais nada. E eu gosto de comer, aí eu vou, como e fico feliz assim, mas isso está refletindo na minha saúde. E aí muitos desses pacientes passam na consulta, né? E como eles são obesos, não dá para ver as varizes, né? E aí com a realidade aumentada, a gente consegue demonstrar para eles que tem as varizes. E nesses casos, né, eu faço o meu tratamento, né? Eu explico, dou a minha conduta e dou a meia elástica. E com a meia elástica, muitos, né, retornam me agradecendo até. Doutor, eu perdi peso, estou com uma qualidade de vida melhor, estou conseguindo fazer atividade física, tenho uma disposição que eu não tinha antes. Ou seja, né, realmente isso está mudando a minha vida. Esse tratamento que o senhor me passou, realmente ele me ajudou. E eu não imaginava, nem sabia que eu tinha varizes, não sabia que varizes causava isso, achava que era do trabalho, né, o cansaço assim, né, muito grande, as dores na perna seria por causa disso, e não seria por conta aí de um quadro de varizes, nunca imaginei isso, tá? Então, tudo isso que eu venho contando para vocês é no intuito de alcançar mais pessoas, tá? É uma doença que é muito prevalente e também tentar informar, né, e trazer conteúdo para quem nem vai ser meu paciente, mas eu poder ajudar as pessoas e realmente a pessoa se identificar que ela pode ter um tratamento efetivo, que ela pode melhorar. E a meia não tem idade. Hoje eu tenho pacientes de 12 anos utilizando meia, que tem genética para. Mas eu passo aquelas meias que não pegam o pé, que é a polaina, que melhora, né, até a estética, a pessoa pode fazer uma caminhada, tem várias cores. Então eu consigo utilizar vários tipos de meias, várias indicações, consigo adaptar esse tratamento para todas as pessoas, independente da idade, independente do que ela, da profissão, né? E ela consegue, na maioria das vezes, utilizar o dispositivo e ter bons resultados. E aí, tendo resultados, o paciente fica mais feliz, fica mais produtivo, consegue trazer na realidade uma vida melhor, tá? Então é isso que eu estou aqui para dizer a todos. Agradeço a atenção e estou sempre à disposição. E se atentem, que você pode ter varizes. Um abraço a todos.